Agora vai. Pronto. Então, assim, toda vez que a gente se propõe, né, a fazer um trabalho mediúnico, a gente precisa estudar, entender, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa se dedicar a ter uma vibração mais elevada, né? Um pensamento mais positivo, uma conexão maior com os nossos mentores, com Deus, com a espiritualidade de luz, né? Não tem como a gente exercer a mediunidade se a gente não se coloca em oração e em prece, né? É como se a gente tivesse um contato íntimo. Quando a gente tem um amigo, né? Um amigo pessoal, alguém que a gente gosta muito, alguém com quem a gente conversa muito, fala sobre os nossos problemas, nossas dificuldades, sobre as coisas pelas quais a gente passa em determinada fase da nossa vida, isso demonstra que a gente tem intimidade com essa pessoa, né? A gente não conta a nossa vida para qualquer um, nossos segredos, nossos problemas, a gente não pede ajuda para qualquer um. Então, é mais ou menos, né, fazendo uma analogia, é mais ou menos isso que a gente precisa ter com relação à espiritualidade, aos nossos guias, nossos mentores, nossos protetores, né? A gente precisa de intimidade com eles. E essa intimidade, ela se estabelece através da prece, da oração. Porque quando a gente se coloca em prece diária, né, e a gente entra em contato todo o tempo com essas energias de luz, com vibrações mais altas, além da gente se sentir protegido, a gente sente a presença deles de diversas maneiras. E isso faz com que a nossa intimidade com eles seja muito maior. Então, eu não posso me dedicar à mediunidade se eu não tenho o hábito da oração. Às vezes, eu conheço pessoas que falam assim, reza por mim, coloca meu nome em oração. E a gente sempre coloca, né? Eu também peço oração sempre, mas não adianta só o outro orar por mim. Eu preciso fazer a minha parte e também preciso me colocar em prece. No momento que a gente reza, né? Se coloca em prece, em oração, o que seja, né? A gente cria uma egrégora de luz ao nosso redor e a gente aproxima seres de luz, né? Seres positivos. Né? Na quarta-feira a gente tem o nosso culto no lar em casa e a gente costuma fazer oração para as pessoas e tal. E aí nessa quarta em especial a gente sentiu a vibração de um espírito sem luz, né? E aí a gente conseguiu ver e pedir para encaminhar para o renascer, para a espiritualidade do renascer e tal. Mas isso foi possível pela mediunidade, mas também porque a gente primeiro fez um ancoramento de luz, a gente fez oração, fez todas as proteções necessárias. Então, a gente precisa da prece, ela é imprescindível para tudo, né? Para louvar, para agradecer, para fazer um pedido, para colocar para a espiritualidade aquilo que a gente precisa, porque quando eles respeitam o nosso livre-arbítrio e as nossas escolhas. Em muitos momentos a gente precisa dizer aquilo que a gente precisa, né? Mas não é fazer prece só para pedir. Né? Então a gente precisa também aprender a louvar, agradecer, né? Porque quanto mais a gente agradece, mais energias boas a gente traz para a gente, mais motivos para agradecer a gente tem. Porque a gente entra num ciclo de positividade, de energia boa, isso faz bem para a gente organicamente, né? Por conta dos hormônios positivos que a gente libera com esse pensamento, mas também energeticamente, porque a gente cria uma proteção. Então, quando a gente não está bem, a gente precisa da prece. Quando a gente está bem, a gente precisa mais ainda, para manter esse padrão. Então, a prece ela é muito importante. Né? Eu não falei dela na semana passada, mas acho muito importante. Principalmente a oração de coração. Não precisa ser uma oração decorada, mas que a gente converse, né, com Deus, com Jesus, Mãe Maria, com os anjos, sei lá, com seus mentores, seus protetores, a forma que você acredita. Mas ela é fundamental para que a gente crie uma conexão positiva, né? E quanto mais a gente se eleva, menos chance da gente sofrer uma obsessão ou uma influência negativa. Então, isso ajuda também a elevar os nossos padrões mentais. Então, agora eu vou convidar todos vocês para a gente iniciar o nosso curso, fazendo essa prece, né? Lembrando sempre que a prece tem que estar em todos os momentos, né? Quando a gente inicia um trabalho, quando a gente termina um trabalho mediúnico, quando a gente acorda, quando a gente vai dormir, ou em vários momentos do dia, né? Às vezes eu não tenho tempo de fazer uma oração em casa, eu vou no carro rezando até o meu trabalho, eu vou conversando com Deus, batendo um papo com Deus ali, vou falando com Ele o que eu preciso, agradecendo pelo que eu preciso agradecer, pedindo proteção, né? Mais à frente a gente vai ver que tem algumas preces que a gente chama de decretos, apelos, né? Que também são de grande ajuda, né? Porque aí trabalham de uma forma mais quântica, mais rápida.
e que são assim imprescindíveis para que a gente aprimore questões internas, né? E também cuide da questão energética, na nossa casa, na nossa família, né? No ambiente de trabalho. Então, a prece ela é fundamental. Sem ela, a gente não cria conexões positivas com os mentores que cuidam da gente. Então, vou pedir a vocês que fechem os olhos um pouquinho para a gente fazer uma oração para começarmos o nosso estudo. Vamos respirar fundo. 3 vezes. Procurando sentir o corpo, estando presente no agora, tentando deixar as preocupações de lado, os compromissos, o que vem depois. Amado Mestre Jesus, Mãe Maria, amados amigos espirituais, agradecemos pela oportunidade desse encontro, por essa oportunidade. Agradecemos por todos os benefícios que temos recebido de todos vocês há tanto tempo, durante a nossa jornada evolutiva, por não desistirem de nós, por nos ampararem sempre em todas as situações, sejam elas negativas ou positivas, por sempre colocarem pessoas no nosso caminho que nos orientam, nos ajudam, nos inspiram, por nos intuírem nos momentos mais diversos, onde as dores, os problemas, as dificuldades e as dúvidas são enormes e às vezes a gente não sabe para onde seguir. Nós agradecemos. Agradecemos pela proteção que nos é dada, a proteção da nossa família. Agradecemos pela nossa saúde. Agradecemos por estarmos abertos a ouvir e a nos transformar. E agradecemos por nunca desistirem de nós, por sempre estarem ao nosso lado, conosco, contando conosco e nos ajudando sempre. E pedimos proteção para esse estudo, proteção para cada um de nós, que os nossos guias e protetores espirituais estejam conosco, os nossos anjos. Pedimos proteção para os nossos familiares, nossas casas, nossos trabalhos. Pedimos à Mãe Maria, ao Arcanjo Rafael, ao Mestre Hilário, que derrame o raio verde da cura nesse momento sobre todas as pessoas que estão adoecidas nos hospitais, independente do motivo, que sejam acolhidas nesse momento e ajudadas. Todas as pessoas que trabalham na área da saúde, independente da função que cumpram, que sejam abençoadas também. Pedimos que com teu amor de mãe, cubra todas as crianças que estão em orfanatos nesse momento, a todos os espíritos que precisam de ajuda, que estão nos presídios, que possa acolher e cuidar dos moradores de rua, de todos os idosos que estão sozinhos, isolados nesse momento em seus lares ou em asilos, longe dos seus familiares. Pedimos pelo Brasil, pelo nosso país, por todos nós, pelo nosso planeta, pela natureza, pelos seres elementais que aqui se dedicam a auxiliar, pelos animais, por nossas crianças. Enfim, nós rogamos a toda a espiritualidade nesse momento que possam nos abençoar, nos conduzir, sempre na direção da luz, do amor, tirando dos nossos corações a mágoa, a raiva, a tristeza, o medo, o pânico, a culpa, nos ajudando a manter a vibração mais elevada possível nesse momento de transição planetária. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido,
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar. A gente vai começar um tema aí que é um tema interessante, porque a gente começa a ver a classificação geral dos médiuns. Tem bastante aspectos que a gente precisa estudar, verificar, mas ao mesmo tempo pode ser que surjam muitas dúvidas. Então eu vou pedir a vocês que, se tiverem dúvidas, que vocês anotem. E ao final, né, a gente abre aquele espaço para todo mundo perguntar ou fazer comentários, tá bom? Que aí a gente vai tentar ir até um certo ponto, né? Até pelo menos umas 8h30, mais ou menos, a gente tenta ver o que a gente consegue estudar hoje, tá? Porque é um tema bastante extenso. Então a gente começa a ver sobre a classificação geral dos médiuns, né? Então, a faculdade mediúnica, ela não vai se revelar da mesma forma para todas as pessoas, para todos os médiuns. Então, cada um vai ter uma aptidão especial para uma ou outra ordem de fenômenos, né? Pode acontecer, né, que um médium tenha mais de um fenômeno, pode, né? Vai depender do motivo da mediunidade dele, do porquê ele precisa trabalhar a mediunidade nessa encarnação, como a gente já falou da outra vez, né? Quais os propósitos que a alma dele traz nessa vida. Então, geralmente a gente tem uma ou outra, ou um ou outro fenômeno, uma ou outra aptidão, né? Tem médios que são mais ostensivos, tem mais fenômenos. Ostensivo não quer dizer melhor, só quer dizer que tem uma quantidade maior mesmo, né? Mas tem alguns que têm, por exemplo, uns são psicógrafos, né? E aí vai variar. E a gente vai classificar agora a mediunidade, para a gente entender um pouquinho esses fenômenos. Nesse momento, a gente vai estudar os fenômenos mediúnicos, tá bom? Então, são diversas as classificações propostas, né? Mas de uma forma bem mais sucinta, né? Kardec fez com que a gente entendesse em classes isso, para ficar mais fácil. Então, a gente começa pelos médios de efeitos físicos, né? O que são esses médios? São aqueles que estão aptos à produção de fenômenos que sensibilizam objetivamente os nossos sentidos, né? O que são os nossos sentidos? Nossos sentidos físicos. Então, médium de efeito físico, né, é aquele que fisicamente vai perceber alguma sensação alguma reação dos espíritos e vai conseguir fazer fenômenos que agem sobre a matéria, de alguma determinada maneira. E a gente vai perceber um pouquinho isso. Então, o que eles podem fazer? Eles podem movimentar corpos inertes, né? Podem produzir ruídos. Então, quando eu estou numa casa e começo a ouvir barulho, ou as coisas caem, aí a gente fala, né? Ah, tem um espírito zombeteiro me perseguindo e tal. Pode ser um espírito brincalhão, um espírito obsessor, independe. Mas ele só consegue produzir esse fenômeno porque naquela casa tem um médium de efeito físico. Ele doa essa energia, esse ectoplasma, para que esse espírito possa realizar esse fenômeno. Então, esse é o tipo de mediunidade. Então, toda vez que a gente trata alguém que relata, né? Ah, na minha casa as coisas caem do nada, eu escuto barulho, escuto vozes, eu escuto risadas, parece que tem alguém na minha casa me perturbando, né? Que a gente pode perceber com os nossos sentidos físicos, né? Então, por exemplo, quando cai alguma coisa, eu vejo ou ouço, é meu sentido físico. Quando eu escuto um ruído, ou uma voz, uma risada, ou uma fala, alguma coisa, às vezes acontece muito, né? A gente está em casa e escuta, fulano, chamando seu nome. Chama várias vezes. Eu me lembro uma vez que eu estava na casa da minha mãe há muitos anos, e eu estava na cozinha lavando louça. E de repente eu escutei assim, Gisele, vem aqui. Aí eu falei, o quê? Aí falou, Gisele, vem aqui. Aí eu falei, quem tá me chamando? Vem aqui fora. Quando eu fui, não tinha ninguém, né? E não tinha ninguém mesmo, não tinha ninguém próximo, né? Foi uma coisa que me marcou muito, porque foi muito real, e com vozes muito reconhecidas, assim, parece, eles usam, né, os tons de vozes daquelas pessoas que a gente conhece. Então, isso é uma mediunidade de efeito físico, mas eles só conseguiram fazer isso porque alguém que estava ali na minha família é um médium de efeito físico, né? Então, que doa esse tipo de material. Então, é importante a gente saber disso, né, para que a gente possa até orientar as pessoas e ajudá-las, né? E também quando acontece com a gente, para a gente não se assustar. Então, dentre essa categoria dos médios de efeito físico, tem umas subcategorias, vamos dizer assim.
Então, a gente começa, né? Tem algumas categorias que, assim, são raras, a gente não vê por aí. Eu, pelo menos, conheço pouquíssimas pessoas que fazem, ou quase nenhuma, né? Que fazem esse tipo de fenômeno, que tem esse tipo de fenômeno, né? Então, por exemplo, os tiptólogos, né? São os que produzem ruídos e pancadas. Mesmo sem que o médium tome conhecimento, os espíritos, né, eles se utilizam de certos recursos fluídicos que possuem para produzir o fenômeno. Então, nos tiptólogos são esses onde a gente vê os fenômenos de ruído, de pancada, desse tipo de barulho. Então, vamos lá. Se eu estiver falando muito rápido, vocês me dão uma sinalizada, porque às vezes eu me empolgo e vou direto. E aí a gente tem também os médiuns motores, dentro da classificação de médiuns de efeito físico. Então, todo médium de efeito físico, ele pode ter uma subcategoria dessa, tá? Então, tem os tiptólogos e agora os motores, que são os que produzem movimentos dos corpos inertes. Então, assim, consegue mover um garfo, uma caneta, consegue fazer um movimento com algum objeto que seja da matéria, né? Que seja um inanimado, que não tem vida. De translação e suspensão. São os que produzem a translação de objetos através do espaço ou a sua suspensão, sem qualquer ponto de apoio, né? Então, há também os que podem elevar-se a si mesmos, que a gente chama de levitação. Então, é suspender, né, e movimentar, transportar esse objeto pelo espaço, né, sem tocar nesse objeto, ou fazer isso com o próprio corpo. Tá? E isso não é em desdobramento, é fisicamente. Médio de transporte, a gente fala, né? São os que podem servir aos espíritos para o transporte de objetos materiais através de lugares fechados. Então, é como se eu pudesse... eu estou aqui, né? Me concentro, aí eu sou uma médio de transporte, eu tenho esse tipo de mediunidade de efeito físico, e aí eu sirvo a um espírito para transportar um objeto para um outro lugar. Então, eles usam a minha energia. Por exemplo, eu tenho uma caneta aqui, e essa caneta aparece num outro espaço, que não fui eu que conduzi, tá? Então, é mais ou menos assim que acontece. São raros, né? Eu, pelo menos, não vejo isso acontecer com facilidade. Os pneumatógrafos, que são os médiuns que permitem a escrita direta, é uma espécie de mediunidade onde os espíritos, né, se utilizando do ectoplasma do médium, escrevem sobre determinados objetos sem usarem lápis ou caneta. A gente vê muito isso em filme de terror, né? Que fica lá aparecendo aquela escrita lá com sangue, com carvão, não sei o quê, né? A gente vê muito esse exemplo em filme de terror, né? Então, é uma escrita direta sempre usando o ectoplasma do médium, mas ele não usa ali um pincel, uma caneta, um giz, uma tinta, nada disso. Então, vamos lá. Aí a gente vai para os pneumatofônicos. Oi? Alguém me chamou? Não? Então, a gente tem os pneumatofônicos, que são os médiuns que permitem a voz direta, né? O que é isso? É um fenômeno mediúnico onde os espíritos eles emitem sons e palavras através de uma garganta ectoplásmica, sem a utilização do aparelho vocal do medianeiro. Então, o médium, o espírito acopla nele e ele usando, né, essa característica que o médium tem, ele é como se ele plasmasse uma garganta de ectoplasma ali e ele consegue falar através do médium usando até outra voz. Não usa a voz do médium, não é o médium que fala, tá? Ele não usa o aparelho vocal do medianeiro. Por isso que às vezes a gente vê assim, alguns médios que o espírito falando, né, incorporado, modifica a voz, tem outro som, outra tonalidade, às vezes até uma outra língua, né? Às vezes em contato, eu já presenciei isso em algumas situações da gente, até no renascer, né? De algum ser de outro universo, de outro planeta, né? Que a gente chama de extraterrestre, e aí o médium que conduz ali, que ajuda ali na doutrinação daquele espírito e tal, e aí pede que, porque ele não consegue falar a nossa língua e pede que seja plasmado, esse tipo de coisa, esse tipo de garganta ectoplásmica, né? Para que ele possa servir ou do aparelho do médium ou que ele possa falar sem precisar do aparelho vocal. Nesse caso do pneumatofônico, ele não usa o aparelho vocal do médium. Ele fala diretamente como se tivesse uma garganta ectoplásmica ali plasmada. Médium de materialização. São aqueles que doam recursos fluídicos, o seu ectoplasma,
para a materialização do espírito ou parte do espírito, ou ainda certos objetos. Então, às vezes, essa materialização, o médium doa o fluido e o espírito consegue materializar ou ele inteiro, ou uma parte, né? Aí a gente fala assim, eu vi o fulano, eu vi ciclano que já faleceu, eu vi a entidade tal, mas não é ver com a nossa mente, não, né? Na questão mediúnica, nesse sentido, não, é ver fisicamente. E plasmar objetos, né? A Ana, nem sei se você quiser, a Ana, até colocar, a Ana, eu sei que ela tem uma pedrinha que foi plasmada, né, Ana? Que foi materializada. Você quer falar, Ana, um pouquinho disso? Não sei se ela está aí. Não, tô sim, tô sim. Não, é realmente muito interessante. Foi através de um médium que visitou o Renascer e ele entrou para visitar a salinha de cristais e de repente pediu que eu fechasse as mãos, assim, né? Quando eu abri a mão, tinha uma pedrinha ali, tinha. E ele plasmou não só comigo, com outro médium de cores diferentes. Para mim foi amarela e branca, né? O outro foi uma verde, com elinho, foi uma verde. E teve alguém mais que estava ajudando a entrar na salinha, as pessoas, ele materializou uma rosa. Interessante, foi de repente, levamos assim uma hora, foi um espanto, um beijo. Muito bacana, muito legal. Obrigada, Ana. Então, a gente tem também aí dentro da mediunidade, né, de efeito físico, a gente também conta aí com uma mediunidade de bicorporeidade, né? Que são aqueles médios capazes de materializar o seu corpo perispirítico, né? O seu perispírito em um local fora do corpo físico. É como se eu estivesse sentado aqui e vocês me veem em outro lugar materializada. Estou em dois lugares ao mesmo tempo, né? Então, é um tipo de mediunidade também bem rara, mas que acontece. Mediunidade de transfiguração. São aqueles médiuns aptos a promoverem as modificações temporárias em seu corpo físico através da vontade do pensamento. Então, esses médiuns, né, eles conseguem modificar, né, temporariamente alguma parte do seu corpo físico, né, eles conseguem transformar pela vontade do seu pensamento, né, mas assim, é algo muito raro, porque ele se transfigura, de repente você consegue olhar e ver a imagem da entidade, ou o rosto, ou algum detalhe, alguma coisa ele consegue mostrar, mas é bem raro também essa mediunidade. E aí a gente vai, né? A gente sai da classificação dos médios de efeito físico, né? E aí, peraí que tem alguém mandando um chat aqui, deixa eu só ver se foi alguma pergunta. Ah, não, tranquilo. Obrigada, Vanessa. Vamos lá. Então, a gente passa para uma outra classificação de médios, que são os médios sensitivos, né? Que são aqueles que conseguem registrar a presença dos espíritos por uma vaga impressão. Né? Ora, você tem uma sensação boa quando você sente a aproximação do espírito, ora, uma sensação ruim, você percebe qual é a natureza da entidade que desencarnou, se é positiva ou negativa, pela sensação, né? Você sente a energia daquele espírito ali. Ela é como se você percebesse o que ele está exalando. Então, essa variedade, ela não apresenta um caráter muito definido, porque todos nós somos mais ou menos sensitivos, né? Todos nós somos. Uns muito mais sensitivos, outros menos, mas se a gente se concentrar, der atenção a isso e treinar isso, a gente consegue perceber muito mais a presença dos desencarnados, né? Dos espíritos, e consegue perceber através das sensações que a gente vai ter fisicamente, né? Se é um espírito negativo ou positivo. Cada um vai se percebendo, vai treinando e vai tentando entender como é que funciona para você. Né? Eu, por exemplo, eu sinto arrepio, eu sinto as pernas, quando é um espírito negativo, sinto enjoo, é uma energia bem ruim, bem incômoda. Quando é um espírito positivo, você sente paz, plenitude, né? Você se sente bem. É algo que te traz um preenchimento, um estado de calma, como se fosse a paz mesmo, né? Você se sente apaziguado. Então, mas para cada um vai variar a sensação, porque cada um vai sentir de uma determinada forma. É importante a gente se observar, né? E treinar, né? Porque acho que toda mediunidade, por mais que a gente tenha aí os que a gente chama de médium de berço, né?
que nasceram já com aquela mediunidade ostensiva, que precisam trabalhar, né? E aí os fenômenos acontecem muito rápido, mesmo sem a vontade, você acaba desenvolvendo muito rápido, né? Mas precisa também de um treinamento e de uma educação mediúnica, como eu falei da outra vez. Então, esses são os sensitivos, que na verdade somos todos nós. E aí a gente tem os médios intuitivos ou inspirados, que são aqueles que recebem comunicações mentais estranhas às suas ideias. Então, eu estou aqui, não estou pensando em nada disso, né? E aí eu tenho até que falar uma questão que aconteceu na outra aula, que foi muito interessante. Eu estava falando com vocês sobre mediunidade, que é possível a gente treinar mediunidade e tal. E aí eu recebi uma intuição, né, de que é possível treinar mediunidade, mas que a gente tinha que ter cuidado ao fingir mediunidade. Que existe uma linha tênue, né? Porque às vezes, para não dizer que não sentiu, que não percebeu, a gente acaba falando alguma coisa, né? E às vezes essa coisa não é real, né? Então a gente também tem que tomar cuidado que tipo de inspiração a gente recebe, que tipo de ideia estranha, né? A nossa, a gente recebe, por isso a educação mediúnica é tão importante. Então, essas comunicações mentais, né, elas vêm de uma esfera imaterial. Então, na realidade, todos nós somos médios sensitivos e intuitivos. Todos nós recebemos intuição o tempo todo, porque a gente pode assimilar também de forma inconsciente, né, o pensamento dos espíritos. Às vezes a gente está andando pela casa e vem na sua cabeça assim, o ferro vai cair. Aí você não tira o ferro do lugar, o ferro cai, né? São coisas que acontecem com a gente. Ou o copo, esse copo vai cair ou vai quebrar. São coisas bobas que eu estou dando exemplo, né? Tem coisas muito mais sérias. Mas só para vocês verem, né? Ou então você está pensando ali numa pessoa, a pessoa te liga ou te manda uma mensagem, né? É uma intuição que a gente recebe que às vezes a gente nem se dá conta que foi intuído, inspirado, né? Ou a gente começa a falar algo para uma pessoa e de repente quando você vê, você falou tudo que aquela pessoa precisava ouvir e você nem pensou naquilo. Saiu, né? Então, a gente recebe inspiração, intuição o tempo todo. De forma consciente, quando a gente se predispõe ao trabalho mediúnico no local adequado, né? Da forma adequada. E de forma inconsciente, no nosso dia a dia, o tempo todo, os espíritos inspiram a gente. Tanto de forma positiva, quanto de forma negativa. Então, por isso, quanto mais a gente estiver em prece, quanto mais a gente mantiver os nossos pensamentos elevados, melhores vão ser as comunicações e as inspirações que a gente vai receber, né? Então, os médios de pressentimento, né? Eles são uma variedade dos médios intuitivos. Então, é onde há uma vaga impressão de acontecimentos futuros. Então, às vezes, eles pressentem algumas questões e avisam, né? Tentam ajudar as pessoas, mas sempre tomando cuidado com isso, porque, assim, às vezes a gente tem um pressentimento de algo negativo com relação à pessoa. Aí tem gente que fala assim, vai lá e faz um exame, porque, né, sentiu alguma coisa. Pronto, a pessoa já acha que vai morrer e desespera. Então, tudo a gente precisa também usar o nosso bom senso e a nossa razão. Não é porque eu recebi uma intuição, uma inspiração, que eu vou passar para o outro de qualquer jeito. Eu preciso primeiro confirmar se aquilo é real, quais os sentimentos que eu tive naquele dia, se eu estou elevado ou não, né? Qual é o meu padrão vibratório? Porque senão o tempo todo a gente está recebendo coisa e fala para os outros e nem sempre são coisas positivas. Às vezes a gente recebe intuição negativa, até porque a gente vibra muito mais no negativo do que no positivo. A verdade é essa, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Até porque, assim, muito do que o médium fala é do médium, é da própria alma do médium, né? Que a gente chama de animismo. Não é um problema, mas a gente precisa cuidar disso para que seja cada vez mais inspiração de seres de luz mesmo para ajudar o outro, porque é a nossa responsabilidade quando a gente diz algo para alguém, né? E isso que a gente falou pode gerar uma consequência mais grave. Então, a gente precisa cuidar disso. Então, vamos lá. Aí a gente entra numa outra classificação, que são os médios audientes, né? Que são os médios que ouvem os espíritos. Então, em algumas vezes é como se você escutasse uma voz interna, é como se estivessem falando dentro da sua cabeça. Às vezes você escuta com a sua voz ou com a voz de outra pessoa, ou uma voz estranha, né? E às vezes é uma voz exterior, clara e distinta. Então, assim, né, isso se mistura um pouco com a mediunidade de efeito físico, né? Quando a mediunidade de efeito físico, quem tem essa mediunidade pode ouvir em determinado momento a materialização do som daquele espírito falando.
Mas nos médiuns audientes, né, a comunicação mediúnica dele vai se dar sempre dessa maneira, ou ouvindo internamente, como se fosse um pensamento, e você escuta a voz dentro lá da sua cabeça, né? Ou você escuta uma voz exterior. Você está parado aqui, ele está ali falando, né? Perto de você. Ali é como se tivesse alguém ali falando com você naquele momento, você está ouvindo, e aí você comunica o que o espírito falou. Tá? Então, esses são os médiuns audientes. Os médiuns videntes, né, que são um outro tipo de mediunidade, são aqueles aptos a verem os espíritos em estado de vigília, né, acordados. Então, o Kardec fazia referência à raridade dessa faculdade em nossos dias. E isso continua pouco comum. Então, assim, geralmente, né, alguns médios se dizem evidentes, mas vêm no plano mental, como se abrisse uma tela e você visualiza, né? A gente pode até, por treinamento, depois o Pedro pode até falar disso, né? Na apometria, a gente, desdobrado, a gente consegue fazer essas visualizações, né? No corpo astral, em corpo astral. Mas esse tipo de médio vidente é aqueles que conseguem ver os espíritos, né? Eles são raros, como se estivesse vendo, a gente estivesse vendo aqui, né? Então, assim, é quase que ele tivesse materializado. E aí a gente tem os médiuns falantes ou psicofônicos, que são aqueles que possibilitam aos espíritos a comunicação oral com outras pessoas encarnadas, utilizando dos recursos vocais do médium. É a variedade de médiuns mais comum em nossos dias. Que a gente fala assim, eu incorporei, né? Incorporei, aí o espírito fala através de mim. Na verdade, ele é um médium falante ou psicofônico, porque ele está canalizando através do aparelho fonador dele, né? Exatamente a ideia do espírito, mas através da voz dele, da fala dele, usando o seu aparelho vocal, tá? Então, essa é a faculdade mais comum também hoje em dia. Aí a gente entra aqui nos médiuns escreventes ou psicógrafos, que são os médiuns aptos a receberem a comunicação dos espíritos através da escrita. Então, foi pelos médiuns escreventes que o Kardec montou os pilares básicos da codificação espírita. Então, eles são muito importantes, né? Então, são as psicografias que a gente percebe, né? Que elas podem ser de diversas maneiras, né? Então, eles recebem uma comunicação mediúnica, os espíritos se comunicam escrevendo. Muitas vezes nem passa pela cabeça do médium, ele só escreve, né? Fica mecânico, né? Eles usam ali o braço, ali, toda a parte motora do médium para escrever, e muitas vezes o médium nem sabe o que vai ser escrito, depois é que ele vê o que foi que o espírito lhe quis dizer. Então, eles se usam da escrita para falar através desse médium. E aí a gente tem os médiuns curadores, né? São aqueles aptos a curarem através do toque, por um ato da vontade, pelo passe. Isso é muito importante. Todos nós somos médios curadores, né? Porque todos nós produzimos fluido vital. A gente está vivo, então a gente tem fluido vital. A gente tem ectoplasma. Depois a gente vai estudar sobre isso. A gente produz esse fluido vital, né? O tempo todo. E a gente pode, através do toque, né? A André, que está aí, que é mestre em Reiki, né? Eu também fiz Reiki, mas não sou mestre. Ela pode até falar disso também para colaborar com a gente, né? Nesse caso do reiki é diferente porque é uma energia que não é nossa, né? A gente passa ali como um bambu ali conduzindo a energia. Mas no caso dos médios curadores, pela minha vontade, eu posso usar esse fluido para curar as pessoas. Então é como se a gente manipulasse essa energia e conscientemente colocasse a mão ali onde dói. A gente já faz muito isso com os filhos, né? Machucou, a gente vai lá, esfrega, passa a mão, faz carinho a gente e em nós também, né? Já é uma forma, mas se a gente usar isso de forma consciente, com a nossa vontade, né, o passe magnético, ele é justamente um trabalho de cura incrível, né? Porque a espiritualidade vai se utilizar ali daqueles fluidos que estão ali, seus e do paciente, né? Para ajudar na cura daquela pessoa. E quando você tem consciência disso, e você tem vontade, desejo de fazer essa transfusão fluídica, vamos dizer assim, né? Você consegue ajudar a curar essas enfermidades através da prece, né? Mas, assim, a gente pode aliviar doenças, pode aliviar dores. Claro que entra também o merecimento da pessoa que vai receber, né? Mas a gente sempre pode aliviar. Por isso que é tão importante na hora do passe que a gente esteja concentrado aquela pessoa que está na nossa cadeira ali, que eu vou dar o passe, né? Aquela pessoa pela qual eu vou rezar, né? Na minha casa, se eu quiser fazer uma oração,
meu filho está com dor, eu posso impor as minhas mãos e pela minha vontade fazer uma oração por ele, né, pedindo a cura dele, né? Então, assim, a gente pode ajudar na cura de muitos seres, de muitas pessoas, né? Não só através do reiki e do passe, mas da nossa vontade consciente. Então, quando a gente está ali com o paciente, né, e isso é algo que às vezes me preocupa um pouco, porque a gente precisa estar inteiro ali 100% para aquela pessoa que sentou ali na nossa frente, porque ela não sentou à toa, né? No caso de quem trabalha com a mediunidade. Se ela sentou ali, é porque de alguma forma a espiritualidade já se organizou para que você, os seus mentores, mais os mentores do grupo, ajudassem aquela pessoa. Então, estar conectada àquela pessoa, ter consciência do que você vai fazer, né? Ter vontade, desejo de ajudar, sentindo a energia dela, concentrando no passe, né? Vai ajudar muito mais. Porque não adianta, às vezes, a gente fica lá com a mão imposta, olhando para o lado, ouvindo o que os outros estão falando e falando com o fulano, mas com a mão assim. Isso acontece muito, muito. E isso é uma responsabilidade, porque você poderia ter ajudado uma pessoa a se curar naquele momento e às vezes não ajuda por displicência ou falta de conhecimento, né? Então a gente precisa estar ali inteiro naquele momento. Se eu não posso estar inteiro naquele momento para me doar para o outro, é melhor que nem que eu esteja, que eu nem esteja, né? Então, assim, é algo muito sério, porque as pessoas que buscam uma casa espírita buscando cura, elas vão lá com muita fé querendo ser curadas, a maioria, né? A maioria. Então, a gente que está na função de médium nesse momento precisa ter consciência e dar todo o nosso amor, o que a gente puder, com consciência e com vontade de ajudar na cura e no alívio das dores dessas pessoas. Tá? Aí a gente tem aqui mais uma classificação, que são os médiuns psicômetras, que são aqueles aptos a identificarem os fluidos presentes em determinados objetos e locais, chamado de psicometria. São pessoas que tocam em objetos, tocam em alguma coisa e conseguem sentir a energia daquele objeto que aconteceu. A gente tem até série aí na Netflix, né, que tem uma... Netflix não, é um outro canal aí, eu esqueci agora, acho que é Medium o nome, que mostra bem isso, assim, de uma forma fictícia, lógico, mas muito interessante, porque ela sente os ambientes, ela entra nas casas e ela sente o que aconteceu, ela toca nos objetos e ela consegue contar a história daquele objeto, a história daquele lugar. Então, é mais ou menos isso, só para ilustrar para vocês. E aí a gente tem médiuns sonambúlicos, né, ou de desdobramento, que são aqueles capazes de emanciparem o seu corpo espiritual, deixando a organização física, né, num estado de sonolência ou apatia. Então, segundo Kardec, esses médios vivem por antecipação a vida espiritual, pois são capazes de realizar inúmeras tarefas no mundo dos espíritos. Então, durante o sono, todos nós fazemos isso, a gente se desdobra, né, e nosso corpo fica ali. Mas é possível que a gente faça isso acordado. Há treinamento para isso, a apometria trabalha assim, né? A gente consegue desdobrar, né, o nosso corpo espiritual para que a gente possa ali, de alguma forma, antecipar, né, essa vida espiritual, como está dizendo aqui, e ajudar num outro campo, né, a cuidar das pessoas, a cuidar da energia, a transformar outras situações. Então, é um tipo de mediunidade, inclusive, que a gente pode treinar, né, para que a gente consiga ajudar nesse trabalho, né, emancipar conscientemente o nosso corpo espiritual para esse fim, ok? Então vamos lá. Bom, hoje a gente vai ficar aqui na classificação geral dos médiuns, né? E aí eu sempre tento considerar o tempo para que a gente tenha pelo menos meia hora para perguntas ou acrescentar alguma coisa, né? Eu sempre começo pela Ana e pela Ana perguntando se a Ana quer acrescentar. Ana, você quer contribuir com alguma coisa? Não, perfeito. Eu acho que deixa todo mundo, acho que todo mundo tem dúvidas aí, e eu acho que deixa cada um falar. Então tá. Alguém tem dúvida, quer contribuir? É só abrir o microfone e mandar ver. Não? Ninguém tem dúvidas? Zélia, a Bárbara. Oi, Bárbara. Eu já comentei com você, mas eu não sei se também o grupo pode me ajudar também. Eu queria entender um pouco sobre a mediunidade de berço. Eu não sei se deu para ouvir. Deu para ouvir, mas exatamente o que? Você quer saber o que é? Assim, o que é e assim, às vezes assim, você até comentou agora sobre a questão de vir já para fazer um trabalho, não sei se seria necessariamente assim, mas qual a função, assim, como assim o trabalho é um pouco da minha dúvida, entende?
Entendo. Então, esse termo é usado na Umbanda, né, o Bárbara? E aí, assim, quando eles dizem, você é médium de berço, eles querem dizer o quê? Que você nasceu com uma missão mediúnica, né, de servir ao outro através do seu dom mediúnico. Então, dentro da fala, né, dessa fala de mediunidade de berço na Umbanda, né, são pessoas que vieram predestinadas a serem médiums, a trabalhar a mediunidade. Não são pessoas que podem optar assim, eu não quero ser médium, vou fazer outra coisa. Né? Em algum momento na vida, essa pessoa vai precisar, né, exercitar a mediunidade. Mesmo que seja numa igreja evangélica, como eu falei da outra vez. Mesmo que seja como uma pastora, como uma reikiana, como um terapeuta floral. De alguma forma, você vai usar essa mediunidade para servir e ajudar o próximo. Né? São pessoas que não têm uma escolha. De alguma forma, a vida vai encaminhar para que isso aconteça. Né? Esses são os médios de berço. São aqueles que nasceram, né, para a mediunidade, para cumprir esse propósito. Se alguém quiser contribuir com mais alguma colocação sobre isso, para ajudar a Bárbara. Não? Gi, obrigada. É uma coisa que me chama muita atenção e muito obrigada. E até mesmo essa questão, agora como você explicou, como trabalha, né, essa questão, né? Que a gente também ouve de trabalhar, mas trabalhar como? Então, é trabalhar a favor da caridade, ou da oração, ou de uma prece, ou de ajudar alguém nesse sentido. Da caridade. Obrigada. E pode ser através de um fenômeno que você tem ou não, vai depender aí de como você está, teu espírito veio pronto para fazer. Mas você pode trabalhar de diversas formas, né, essa mediunidade. Porque eu te entendo, porque eu comecei na Umbanda, né, e lá eles falam com a gente assim, você é médio de berço, você tem que trabalhar. Se você não trabalhar, vai dar tudo errado. Eles vão eu acho que é mais essa a tua questão, né? Se eu não trabalhar, será que eu vou ter uma retaliação espiritual? Não é isso, eles não vão te fazer mal por isso. Né? Mas se você veio com esse propósito, de alguma forma, a tua vida vai ser conduzida para você trabalhar e ajudando o próximo, fazendo a caridade. Né? Porque se eu vou te dar até... Desculpa te interromper. Eu já ouvi isso, mas engraçado que na minha caminhada nunca me falaram que era uma coisa obrigatória, né? Mas, assim, nunca eu consegui entender de que forma isso seria feita sem ser de uma forma trabalhando, talvez com a espiritualidade, dentro de um lugar. Então, por isso que isso... Mas engraçado que comigo o seu trabalho... Pode falar. Porque você trabalha com crianças especiais, né? Já é um trabalho, eu sei que é um trabalho profissional, mas já é um trabalho de extrema caridade, você amar o outro, porque nem todo mundo vem preparado para isso. Amar o outro a tal ponto de ajudar na superação das dificuldades, de se doar. Então, assim, você pode trabalhar de diversas maneiras, mas de forma consciente é muito melhor, quando você se conscientiza de que você tem uma missão a cumprir, de que você, para a sua evolução, né? Sempre para a sua evolução. Então, você vai servir ao outro através da mediunidade. Pode ser num centro espírita, de Umbanda, num centro kardecista, ou em outro lugar, pode ser. Também é uma forma, mas não é a única forma, né? Porque senão a gente obriga todo mundo a estar ali dentro da mesma caixa e não é bem assim, né? Não sei se eu te expliquei. Se alguém quer contribuir, falar aí mais alguma coisa. Não, foi perfeito. Obrigada, Gi. Mais alguém queria perguntar alguma coisa? Eu queria perguntar. Olha, rapidinho, André, deixa só a Letícia falar rapidinho. Oi, Letícia. Posso falar? Pode. Sobre o médio de transporte, eu não entendi direito. É quando o paciente é atendido por um médio e passa para outro médio que está com aquele paciente, é isso? O transporte? A gente costuma falar isso, né, quando está no renascer. Na verdade, nesse sentido, Kardec coloca que o médio de transporte, ele faz com que você consiga enviar fazer com que um objeto material, né, se materialize num outro ambiente sem que você transporte isso com as suas mãos, vamos dizer assim. Você tem esse potencial. Mas a gente, dentro ali do nosso convívio, a gente chama de médio de transporte, porque quando a entidade está ali, né, e o paciente ele não é capaz de receber ou não tem desenvolvimento ainda, você pode, para ajudar no sofrimento ou para encaminhar, para doutrinar, você pode trazer essa entidade ou esse espírito
né? Para o médium preparado, para que você possa doutrinar e conversar com esse espírito e encaminhar. Aí sim, você pode. Aí a gente chama de médium de transporte, mas na verdade é um acoplamento, né, normal. Ah, tá, entendi. Tá? Obrigada. Nada, Andréia. Com relação ao... Tá, é que agora você tirou a telinha, né? Qual que você quer? Eu boto de novo. O médium sonâmbulo, qualquer coisa assim, sonambulismo. Foi a última, né, que você colocou. As pessoas que são sonâmbulas, então elas são médiums sonambúlicos, tá ali, sonambúlicos, Então, ou não? pode acontecer, sim, de serem, em alguns casos, né? Muito dos transtornos, dos distúrbios, né? A Ana pode falar até mais que isso, que ela é psicóloga, e a Márcia Hildel também. Muitos dos transtornos a gente sabe que são espirituais, que são mediunidade, né? E que às vezes não são bem cuidadas, bem tratadas. O que me preocupa, André, é assim, às vezes a gente tem um fenômeno, né? E aí você tem pessoas que sentem com mais ou menos intensidade o fenômeno. Aí você vai para a casa espírita, a pessoa fala assim: eu tô falando que isso aconteceu comigo quando eu comecei lá na Umbanda. Sem estudo nenhum, sem desenvolvimento, sem preparo, eles te botam para atender, para trabalhar. O que vai acontecer é um desequilíbrio total, a pessoa ou vai desistir, ou vai desenvolver uma mediunidade totalmente arriscada, perigosa, porque ela não conhece, né, como as coisas acontecem, ela não tem estudo ainda e o desenvolvimento ou o acompanhamento correto para exercitar isso de forma correta e acaba gerando vários transtornos. Lá na frente a gente vai até falar sobre isso, né, de pessoas que têm, no caso do sonambúlico, mas de pessoas que têm algum transtorno psiquiátrico, mental, que não devem exercer a mediunidade, né, em alguns casos. E às vezes a gente coloca pessoas para trabalhar que não têm a menor condição, né, psicológica, psiquiátrica, entre aspas. No caso dos sonambúlicos, né, pode acontecer sim, deles estarem em desdobramento, mas o corpo físico não entrou ainda num estado, né, de sonolência e de apatia para ficar deitado. E aí ele continua ali se movendo, né, como se estivesse percebendo tudo, né? Não sei se a Ana e a Márcia querem acrescentar alguma coisa sobre a visão psicológica, não sei. Não, eu entendi. Obrigada. É? Tá, obrigada. Então tá. Mais alguém? Gia, Oi. Eu também. Oi, Pri. eu. É o seguinte, uma dúvida que eu tenho em relação a como a gente lida com situações de mediunidade em crianças, assim, quando começa a desenvolver muito cedo, porque eu passei muitos apuros, né, sem entender coisas que aconteciam, enfim. E hoje eu vejo isso se repetindo nas crias, entendeu? E como a gente facilitar isso para ser um caminho um pouco mais suave, né? E principalmente em relação a esse último aí que até a Andréia estava falando, era uma coisa que aconteceu muito comigo, acontece com a minha filha, e ela também sente, né, muita coisa. Eu nem falo sobre esses assuntos, não converso, porque criança tem muita criatividade, né? Para não, né, achar que é. Mas eu vou só ouvindo, vou captando, tranquilizando, e o meu mais novinho também, né? Então, assim, como a gente faz para lidar isso de uma forma suave? Porque eu não entro nos assuntos, porque eu não sei até que ponto, né? Para a gente também não criar imaginação, né? E também não deixar ninguém com medo. Mas, assim, se existe uma forma mais suave, entendeu? Da gente lidar com isso. Então, eu comecei a ter fenômenos de criança, de materialização, inclusive, que me deixavam apavoradas em muitas situações. Depois de um tempo, fiquei sem sentir nada. Aos 14, 13, voltou de novo. Passei por uma experiência com um sobrinho do índio, que ele tinha muitas sensações espirituais, e a gente levou ele numa mestra em Reiki, Andréia. E aí ela colocou uns símbolos, e esses símbolos fizeram com que... É como se tivesse... Meu Deus, eu vou te falar várias situações, tá? Como se tivesse, não é bloqueado os chakras, não é isso, mas impedido nesse momento a expansão da mediunidade enquanto é criança, para que ele pudesse estudar e não tivessem tantos fenômenos, porque às vezes é uma mediunidade muito ostensiva. O que eu indico? Eu não sei todas as respostas, mas eu acho que a doutrinação e a evangelização e a naturalidade para lidar com isso é sempre o melhor caminho. Né? Assim, acho que não falar não resolve. Eu acho que você precisa procurar uma evangelização infantil,
né? Para que eles comecem a entender o que está acontecendo, né? Trabalhar sempre com a questão energética de oração, passes, né? Ouvindo orientação também dos mentores, né? Quando você for, para às vezes eles sempre dão alguma indicação, né? Mas para não estimular também demais, como você falou que não estimula, porque às vezes a gente percebe pais, né? A gente conhece às vezes pessoas que supervalorizam aquilo que os filhos sentem, as questões que os filhos trazem e tal. Então, assim, a gente não pode supervalorizar, tratar com naturalidade como qualquer assunto e começar a evangelizar, para que eles entendam e aos poucos saibam lidar com isso sem medo, sem pavor, né? Mas sempre trabalhando a questão mediúnica, levando para tomar passe, água fluidificada, culto do evangelho no lar, né? Eu faria dessa maneira. Não sei se alguém tem outra dica aí que possa ajudar a Priscila. Eu achei interessante até que você falou do reiki, porque eu vivo falando com a Andréia, né, que a minha filha gosta de aplicar reiki, né? Já falei que eu vou fazer isso. O reiki é muito bom para deixar... Eu vou iniciar essas crianças todas, já falei para trazer. Isso mesmo. Porque, assim, as crianças, na verdade, eles têm um campo muito mais aberto até uma certa idade, né? Então, eles têm uma percepção espiritual que a gente já se bloqueou, já não vê tanto, né? Quanto eles. Eles têm... Falar o nome e veio para cá. Oi, tirando que ela tem carinha. Alguém quer falar alguma coisa, contribuir? Obrigada, Gi, obrigada. Mais alguém? Tá me ouvindo? Gi, tá me ouvindo? Eu tô. Oi, Renata, tudo bem? Oi, Gi, tudo bem? Eu tenho duas perguntas. Uma, a seguinte, é que você estava falando do médium de berço, né? O médium de berço, ele necessariamente sente ou manifesta a mediunidade desde a infância, ou isso pode acontecer na vida adulta também? Ou se acontece na vida adulta, não é mais de berço? E a segunda pergunta, em relação ao que você estava falando agora há pouco, se um médium tem alguma questão psicológica que impede dessa mediunidade acontecer de uma forma não perigosa, né? Qual é o trabalho em cima disso? Então, respondendo a primeira pergunta, a mediunidade de berço é um termo que a gente usa na Umbanda, Candomblé e tal, né? Então, assim, quando a gente diz médio de berço, são pessoas que nascem já e já começam desde criança, por exemplo, como os filhos da Priscila que ela está dizendo, a produzir fenômenos. Fenômenos mesmo, né? Não é só amigo imaginário, esse tipo de coisa, não. Então, são pessoas que vieram com uma mediunidade, isso dentro da visão umbandista e do candomblé. São pessoas que vieram para trabalhar, né, mediunicamente de alguma forma, servir através da caridade, seja através dos fenômenos ou não, mas isso é bem ostensivo. Por isso que eles usam de berço, porque desde pequenininho a criança já manifesta alguma coisa. Então a gente já sabe que tem que cuidar dessa criança espiritualmente, levando para tomar passe, né? A mesma questão da Priscila. Levando para tomar passe, tendo uma evangelização adequada, né? A gente não supervalorizando, mas tratando com devido cuidado, né? Com devido cuidado não, com normalidade, aquilo que acontece, né? Então a gente vai conduzindo para uma educação mediúnica através do tempo e quando chega uma determinada idade, a criança vai ter que começar a se desenvolver. No centro de Umbanda que eu iniciei, né, tinham crianças que se desenvolviam, assim, já desde pequenininho. Eu, sinceramente, acho um pouco perigoso isso, porque a criança não tem consciência ainda para discernir certas questões. A gente que é adulto, por mais treinamento espiritual que a gente tenha, né, desenvolvimento, tem espíritos que vêm e que mexem bastante com a gente. Imagina uma criança, ela fica aberta ali, suscetível, né? Então, eu não indicaria. Mas isso é a mediunidade de berço, quando eles dizem, né? A pessoa nasceu para ser média e vai servir de alguma maneira à caridade. Esse é o objetivo da mediunidade. Tá? Então, em algum momento da sua vida, pode ser que você, mesmo que você não queira, você tenha algum fenômeno, por exemplo. E aí esse fenômeno vai te impulsionar a buscar respostas, né? No meu caso, aconteceu assim. Né? E quando você fala, transtornos psicológicos como ser médium sem perigo. Né? Primeiro, se a pessoa tem um transtorno, ela precisa de um tratamento também no mundo físico, né? Então, assim, e aí a gente precisa saber, essa pessoa precisa saber, tem que ter estudo,
né, treinamento, participar de desenvolvimento mediúnico numa casa séria, né, que possa ser orientada, porque às vezes o problema psicológico é a mediunidade, a própria mediunidade. Então, conforme você vai cuidando, você ajuda a pessoa. Mas tem pessoas que surtam, que já têm surtos psicóticos, entre outras coisas, aí é mais grave, não é indicado que desenvolva mediunidade nesse sentido, porque a pessoa pode misturar as coisas, é nesse caso. Tá? Mais alguém, gente? Ninguém quer contribuir, acrescentar alguma coisa, nada? Índio quer falar? Não? Oi, Sheila, não tinha te visto. Quer falar um pouquinho? Alguém? Não? Ninguém, gente, quer contribuir, falar da experiência? Não? Lael? Oi, Gisele. Oi? Oi. Oi, posso fazer uma pergunta? Pode, quem é? Eu não tô achando ainda. Luísa. Oi, Luísa, claro. Oi. Uma pessoa que não é médium ostensivo, em algum momento foi surpreendido assim com uma aparição de uma entidade nítida, realmente, aparição. Em outros momentos com olfato, em outros momentos com audição, mas realmente não tem mediunidade ostensiva. Como é feito isso? É o local onde a pessoa está que facilita esse fenômeno? Na verdade, quem cria o fenômeno, quem possibilita que o fenômeno aconteça é o médium. Então, se essa pessoa pode não ter visto antes, mas viu agora porque ela tem esse tipo de mediunidade. Talvez ela não tenha percebido outros sinais antes, né? Então, assim, é alguém que... Ou seja, pode ser que a pessoa que viu foi você, não. Sim. Então, você tem mediunidade, né? Só que você precisa desenvolver mais esses fenômenos, esse tipo de mediunidade, mas você sempre teve isso. Só que, de repente, você não deu tanta importância, não tentou trabalhar mais isso. Porque a gente acha que ser médio ostensivo é assim... eu sou médio só se eu tiver uma mediunidade que eu incorporo, que eu escrevo, que aparece assim mesmo contra a nossa vontade, né? Essas são as pessoas que mais têm que resgatar coisa. A verdade é essa. A gente vem para resgatar, não é, como eu falei da outra vez, não é dom no sentido de, sou melhor que o outro, não. É porque a gente precisa resgatar muito, então a espiritualidade é uma forma de misericórdia, a gente se compromete, né, ao reencarnar com isso, e aí a gente começa a manifestar para ser obrigado a buscar esse caminho e cuidar disso, né? Mas todos somos médios em determinado grau, né? Então, assim, só que às vezes as pessoas não valorizam tanto aquilo que sente, né? Então, a gente precisa, tudo é treinamento e desenvolvimento. Treinamento, quando eu falo assim, parece que qualquer um pode treinar, incorporar, treinar, não sei o quê. A gente pode, né? Mas é claro que a gente precisa ter uma educação mediúnica, entender como funciona o processo, né? Como os fenômenos acontecem, ter um ambiente que favoreça isso, né? Mas, por exemplo, se você viu alguma coisa assim na sua casa, aí você precisa observar se era positivo, se não era positivo, até para você saber por que você viu. Mas a mediunidade quem tem é você. Sim. Obrigada. Gi. Pode. Oi. Lelê. Rapidinho, Alessandra. Pode falar. Eu sempre, assim, a minha família, né, ninguém era espírita. E só um tio da minha mãe. E aí, assim, pode dizer esse fenômeno, né, começou bem pequeno. Tipo, eu chegava para minha mãe e falava assim, tia fulana vai vir aqui hoje. E ninguém sabia que a pessoa ia chegar em casa. E a pessoa ia. Chegava assim, não demorava 1 hora e a pessoa chegava na minha casa. Minha mãe ficava muito assustada com isso. Eu lembro uma coisa que teve, que meu irmão tinha um velotrol e minha mãe tinha me botado de castigo. E aí o velotrol andava, se mexia. E minha mãe estava na cozinha e minha mãe falava assim para mim, Alessandra, eu estou falando com você. Se você mexer nesse velotrol, você vai apanhar. E eu falo assim, mas eu não estou mexendo no velotrol, ele está mexendo sozinho.
E minha mãe cismava, porque só estava eu na sala, que eu estava mexendo no Velotrol, entendeu? E o Velotrol andava. E aí minha mãe cismava que ela falava assim, eu vou te bater porque você não está me obedecendo, você não estava de castigo. E aquilo me dava um medo muito grande. Isso e assim, acontece, minha avó morreu. Isso. Minha avó morreu na segunda-feira. No domingo, minha avó estava lá em casa. Eu passei no corredor, olhei para a cama, minha avó dormindo na cama da minha mãe. Aí eu fui, cheguei na sala, falei assim para minha mãe, mãe, eu preciso te falar uma coisa. Aí ela, o quê? Minha avó vai bem morrer. Aí minha mãe falou assim, garota, para com isso, não se fala uma coisa dessa, como é que você fala um negócio desse para mim, que não sei o quê, essas coisas chamam. Aí naquele domingo minha avó foi embora, na segunda-feira à noite minha avó infartou e faleceu, entendeu? E aí esse tio da minha mãe sempre falava para minha mãe, essa menina é médio de berço, vocês têm que ver isso, vocês têm que acreditar nisso. Mas assim, ninguém entendeu assim, eu fui ver isso depois de eu maior. Aí a gente vai caindo, dando cabeçada, né? Eu acabei na Igreja Universal. E aí na Igreja Universal, o pastor falava para mim que eram demônios que ficavam à minha volta. E eu tinha muito medo de acabar ficando maluca, entendeu? Aí depois de grande, aí da Igreja Universal teve um dia que eles queriam lá, uma sexta-feira daquela, pegar, botar a mão na minha cabeça e tal, e eu fugi da igreja. E aí eu andando no bairro, eu encontrei um centro kardecista. Aí tinha um senhorzinho na porta. Aí ele me viu passar chorando, ele foi e me chamou, falou, tá chorando por quê? Aí eu falei assim, eu vim da Universal agora, queriam fazer isso assim, assim, assim. Aí ele falou assim, quer assistir a reunião aqui? Aí eu falei, mas o que é aqui? Aí era um centro kardecista, André Luiz. Aí ali eu fiquei por mais de 4 anos, sabe, assistindo sempre as palestras e tudo. Então, assim, eu acho que, de uma certa forma, as portas se abrem, os caminhos se abrem. Quando eu vim para Petrópolis, eu estava conversando com uma moça e aí eu falei assim, poxa, eu queria muito procurar um lugar assim, 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 para mim ir. Aí ela falou assim, lá na Fazenda Inglesa tem o Renascer, é muito bom, isso, aquilo, lá. Aí eu falei assim, vou marcar um dia para ir. Passou uma meia hora, chegou uma moça no mesmo lugar onde eu estava, no meu serviço. Aí a moça falou assim, Lúcia, sábado eu vou bem lá na Fazenda Inglesa, lá onde você mora. Aí, vai fazer o que lá? Vai fazer o que lá? Vou no Renascer. Aí a dona Lúcia falou assim, tá vendo aí, é onde eu te falei. Aí a menina, você quer ir? Eu vou te levar. Aí pegou e me levou. Então eu acho assim, eles vão se abrindo, entendeu? Exatamente. E assim, quando a gente tem a gente se compromete com algo na nossa encarnação, de alguma forma a gente é direcionado para isso, né? Pelo menos eles dão muitas oportunidades para que a gente encontre o caminho, né? Vão colocando pessoas no nosso caminho e oportunidades para a gente conseguir aí trabalhar com a caridade, né? É isso aí, muito bom. Obrigada, tá? Índio, quer falar? Nada. Pode falar, Índio. Tem que abrir teu microfone. Boa noite, pessoal. Falando de médium de berço, acho que eu tinha 4, 5 anos e minha avó, eu morava com a avó, né? A avó, meu pai, minha mãe foi embora, era muito pequeno. E aí, com os outros irmãos, apareceu meu tio de madrugada, um tio que eu gostava muito. 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, e aí eu acordei a família inteira mostrando meu tio, ninguém via, meu pai brigando, o pessoal brigando, e minha avó já era rezadeira, aí mandou o pessoal parar de brigar comigo à toa, botou para dormir com ela, coisa e tal. Só para resumir, na época não tinha telefone, deu umas 2 horas da tarde, chegou o pessoal da família avisando, aí o tio falando que ia embora e não ia voltar mais, né? Veio se despedir de mim. Aí quando deu umas 2 horas da tarde, chegou alguém da família avisando que o tio tinha falecido. Então assim, gente, falando de médium, de berço, a gente não tem como fugir, correr, nem assustar ninguém. Precisa se preparar, estudar. Eu acho que às vezes o pessoal diz que
É uma benção. É uma benção. De alguma forma, poder ajudar alguém e ajudar a gente mesmo. Nos ajudar a evoluir e crescer. Tá bom? Não tinha me apresentado antes, eu sou Lins, lá do Renascer, sou um soldado lá. Soldado raso, mas vou. Beijo para todos. Obrigada, Índio. Mais alguém gostaria de colocar alguma coisa, fazer alguma pergunta, ou só fazer um comentário, ou acrescentar alguma coisa em cima do que a gente estudou hoje? Não? Então tá bom. Ana, você quer colocar alguma coisa? Acho que a Ana não está ouvindo. Oi, querida, estou assim, estou ouvindo. Você quer acrescentar? É muito interessante. Tudo que está sendo tratado aqui é muito interessante, e eu queria dizer assim, e os médiuns que às vezes pensam que não são médicos, praticamente acham, que eu acho que isso acontece, eu vejo muito no estudo isso, eu acho que eu não tenho mediunidade, acho que eu não sinto nada especial, né? Você poderia falar um pouquinho sobre isso, e na realidade são, e... Todos somos médiuns, né, Ana? O que precisa, é igual eu estava falando com a Maria Luísa, assim, às vezes a gente acha que não tem mediunidade e fica se boicotando, se limitando, né, a trabalhar no serviço da caridade, né, e no desenvolvimento mediúnico também. E aí, o que acontece? Essas pessoas, todos temos algum tipo de mediunidade, principalmente a intuição, a sensibilidade, e a gente pode desenvolver, né? A gente precisa fazer um treinamento sério e um desenvolvimento sério, né? O que às vezes eu percebo que as pessoas têm um certo medo, né? Receio. Medo, isso mesmo. Só que quando a gente está numa casa espírita adequada, né? Que trata com seriedade a mediunidade, a gente vai ser assistido dentro desse treinamento com segurança. A gente tem a espiritualidade. Assim, falando da minha experiência, acho que vai ajudar um pouquinho com as pessoas entenderem. Eu comecei a passar mal, a sentir a mediunidade em casa. E aí eu fui levada para alguns lugares até que eu cheguei num centro de Umbanda. Foi lá que eu comecei a fazer meu desenvolvimento e foi muito bom. Só que eu tive a sorte de começar a receber a minha vovó em casa, do nada. Vinha a minha vovó e ela falava para minha mãe, a Gisele tem que estudar isso, isso e isso. Me mandava estudar. Aí eu começava a estudar aquilo, aprendi um pouquinho. Aí vinha a cigana, a Gisele tem que estudar mais isso e mais aquilo. Aí eu estudava. E eles iam me orientando. Eu dei muita sorte de ter espíritos que se interessaram por mim de forma positiva, né? Nesse momento da minha mediunidade. Porque senão poderia ter me perdido de vez, porque eu poderia ter sido influenciada por seres muito negativos, né? Então, assim, eu agradeço muito, mas foi uma busca muito grande, até que eu cheguei ao Renascer. E mesmo no Renascer, era uma mediunidade desequilibrada, porque era o tempo todo, eu recebia tudo com um monte de informações o tempo todo, e eu tive que aprender a organizar isso, né? Até que eu entendi que ninguém entra no meu corpo, que eu sou dona do meu corpo, que eu que controlo a minha mente, que eles têm que respeitar o meu livre-arbítrio. Eu fui entendendo essas coisas. Por que eu estou falando isso? Para ficar falando de mim? Não. Mas porque as pessoas às vezes têm medo de perder o controle. E aí deixam de desenvolver a mediunidade pelo medo. Então você tem que estar numa casa espírita que você confie nessa casa, que você confie na proteção que essa casa tem, que você confie no desenvolvimento mediúnico que essa casa tem, porque todos somos médiuns. Todos podemos desenvolver a nossa sensibilidade, a nossa intuição ou outros atributos, né? Só que a gente precisa ter essa confiança e escolher bem o lugar onde a gente vai fazer isso. E aí, assim, é o que eu falei na semana passada, né, Ana? A gente entra em dois polos, porque aí eu não tenho uma mediunidade, um fenômeno ostensivo que acontece contra a minha vontade, então eu não tenho mediunidade. Aí eu me fecho. Aí eu olho para aquele que tem e eu começo a admirar e a colocar aquele outro que tem como se fosse um ser especial. Quando, na verdade, todos temos e todos podemos desenvolver. E devemos, né? Porque se a gente chega a uma casa espírita de alguma forma, seja pela dor, pelo amor, da forma que foi, é o nosso propósito nessa vida. A gente se comprometeu a servir através da caridade de alguma forma. Então, assim, também tem aqueles que se acomodam, que não querem a responsabilidade do trabalho mediúnico, né? Mas dizer que não tem mediunidade, todo mundo tem. A gente pode até não querer exercitar, mas nós temos. Tá ótimo, obrigada, Gi. Eu queria aproveitar, nós tínhamos como atitude
fazer o desenvolvimento mediúnico lá nas segundas-feiras. O que ocorria é que nem todos podiam lá estar e ficariam prejudicados. Resolvemos, então, ao longo do trabalho da mediunidade que cada um tem, e variando nos diversos setores que o Renascer tem como trabalho, desenvolvendo parte dessa mediunidade. Primeiro o passe, no passe sutil, depois primeiro também no descascar as batatas para fazer a sopa. A pessoa imaginava, isso não é importante, mas achavam que isso não era, mas é importante. Depois também outras tarefas para deixar o médium mais apto, né, a descascar batata também em casa, né? E aí outros trabalhos seriam na tenda. Mesmo na tenda, a gente percebe que lentamente as pessoas vão usando, entendendo os mais antigos, dando orientações, vamos lá, faz assim, faz assim, e sem nenhuma trauma, né, vão desenvolvendo. Todos querem estar na tenda, porque o importante é o fenômeno, né? Mas não é o fenômeno mais importante. Todos, dentro do trabalho, em qualquer lugar, no centro, na casa espírita, em outras casas espíritas, tem também suas importâncias. Então, hoje, a gente já vê que esse trabalho feito está sendo mais intenso do que na época que fazíamos lá nas segundas-feiras, porque muitos ficavam traumatizados. Outros queriam logo fazer até consultas nas segundas-feiras, então não ficou muito bom. Então, é preferível lá no Renascer, que estava com um pouco... Lá não, aqui, porque estamos no Renascer. Né? Aqui tinha proteção, aqui tinha lugares próprios para fazer o trabalho. Então, é importante desenvolver o que você está falando, no lugar certo, com pessoas que têm um certo conhecimento, responsabilidades, né? Fazendo a proteção necessária. Mesmo com a proteção necessária, ainda tem alguns pontos precisando serem resolvidos com o próprio médium, porque ele mesmo ainda está em desenvolvimento. Mas isso é perfeitamente normal, não há nada que seja fora. A espiritualidade, a partir do instante que vê que você entrou no caminho, ele se afasta e começa a vir com muito mais suavidade. Exatamente, Pedro. Assim, eu já tive situações no Renascer e em casa, em outros lugares, que eu caía no chão, que eu me debatia, que gritava. Eu já tive isso tudo. Então, assim, eu posso falar de carteirinha, né? Né? E era falta de estudo, de conhecimento e de desenvolvimento. Então, assim, isso pode acontecer, né? Mas ninguém vai morrer por causa da mediunidade, a gente não vai, isso não vai acontecer com ninguém, a não ser que você fique fazendo aí de qualquer jeito, em qualquer lugar, né? Mas num ambiente protegido, como você falou, é muito importante, porque eu em diversos momentos, eu achava assim, eu vou ficar louca, porque a informação que vinha era a energia que vem, ela é muito forte. Para quem recebe, por exemplo, para quem tem a mediunidade, consegue, né, vai incorporar, vamos falar assim o que a gente entende, né? Para quem incorpora, às vezes a energia do espírito é muito forte, muito. Eu, em muitos momentos, já fui jogada ao chão porque o meu físico não aguentou aquela energia, né? Mas, aos poucos, a gente começa a perceber quando essa energia começa a chegar. Então, eu percebi as minhas pernas, eu percebi um mal-estar tão grande que eu fazia o quê? Já sentava, já não caía mais, né? Aí vinha a vontade de gritar, eu já falava assim, eu já entendi, agora eu mentalmente falava, né? Porque a gente sabe que tem médios que falam que são inconscientes, tem médios que são conscientes, semiconscientes e tal. Eu vou te falar como médium.
Eu já fui inconsciente, eu não me lembrava de absolutamente nada, como se eu desligasse. E a gente diz que o médium inconsciente não existe. Existe. Porque se você me perguntasse qualquer coisa, eu falava coisas que eu nem falava até em outra língua aí, ó, nem sabia falar. Então, assim, era muito louco. Hoje não, hoje eu já sou consciente, né? Claro que a gente não fica na minha cabeça tudo. Não fica tudo. Mas foi uma questão de desenvolvimento. Mas a gente precisa não deixar o medo paralisar a gente, porque também a negatividade usa isso para afastar a gente do caminho. Porque da mesma forma que a gente tem os protetores que querem fazer com que a gente se desenvolva mediunicamente, cumpra nosso propósito, evolua, ajuda as pessoas, né? Tem os nossos inimigos que não querem que isso aconteça, os inimigos da luz, os inimigos do bem, né? Que estão aí trabalhando, que a gente sabe, para que a coisa dê errado. Então, quando eles veem um pontinho de luz, igual na semana passada, eu fiquei extremamente irritada antes de começar nosso estudo. Só que eu já consigo perceber que tem uma influência. O que eu fiz? Eu já parei, fiz uma oração, pedi. Aí depois ficou tudo bem. Mas se eu me deixo levar, não quero fazer mais isso, não vou fazer, nananã, como muitas vezes já aconteceu. Né? Então a gente precisa desenvolver sim, levar até o final e não desistir porque é um fenômeno, porque uma coisa aconteceu ou porque eu não tenho um fenômeno que apareça para todo mundo. Porque o objetivo nem é isso. Porque quem tem muito fenômeno tá enrolado, tá devendo pra caramba, né? Então... Completando também, quando você não frequenta esses lugares, mas veio de berço, como você colocou, é necessário começar a trabalhar. Mas você não sabe, você também não quer e tem medo. Aí começa a haver um assédio, mesmo daqueles seres que amanhã vão te ajudar no centro espírita. Eles são mais contundentes. Por quê? Que se você busca uma solução para os seus problemas que estão acontecendo com um certo ponto de desequilíbrio, você vai dizer, como aconteceu e foi alertado, né? Vai para a casa espírita e ele começa a entrar num regime de suavidade. Então, fica lá até o momento que tem todo o entendimento e aí pode ficar normalmente, procurar outra casa, procurar outras coisas que mais lhe convém, não é isso? Você está falando que a mediunidade, quem fala que é médio de berço, que é importante ter um desenvolvimento numa casa espírita primeiro para depois, para ter consciência, né, daquilo e depois poder fazer uma escolha. Entendi. Mas o próprio espírito que vem com obrigações com essa pessoa, ele vai forçar um pouco, excessivamente talvez, para que a pessoa busque seu lugar. Porque vai passando o tempo e não vai acontecendo, não existe um plano estabelecido. O não cumprimento do plano estabelece uma nova forma de agir. E eles precisam serem ajudados, porque através de você, eles vão também resgatar situações deles mesmos. E assim, tem até uma parte no meu livro que o Samuel, que foi o espírito que inspirou, né? Ele fala disso, que assim, o nosso livre-arbítrio é como a gente vai passar, né? Mas tem situações que a gente vem programada e a gente vai passar de qualquer jeito, né? Eu posso... ele coloca esse exemplo, né? Eu tenho que atravessar a rua. Eu vou atravessar a rua. Agora, se eu vou andando, se eu vou de bicicleta, se eu vou de carro, se eu vou de avião, se eu vou no colo de alguém... É a minha escolha, mas que eu vou chegar lá do outro lado, eu vou. Porque mesmo que eu fique parada, eu vou tomar um empurrão, alguém vai me fazer dar um passo, né? Vai vir um carro, eu vou ser atropelada, eu tenho que correr, alguma coisa vai acontecer, eu tenho que me mexer. Foi mais ou menos assim. É isso aí. Ana, quer falar mais um pouquinho? Oi. Ana, você quer falar? Só comentar aqui o que eu estava... Só comentar aqui, isso que você estava falando, que mesmo descascando batatas, né, tá exercendo a mediunidade, é uma realidade, porque a sua energia, você estando ali, você tendo a intenção de fazer o bem e de querer ajudar, você estando num ambiente desse, a sua energia ali, o seu ectoplasma, como você falou, vai ser utilizado para cura, para a fluidificação das águas, até para sopa mesmo, né? Então, quando ele fala descascando a batata, é para sopa. Aquela sopa tem ela também está sendo fluidificada. Então,
tudo é utilizado. A espiritualidade, ela não dá pingo... Até no pudim, né? Na Ana Fona. Então, ela está utilizando tudo para o bem. Tudo ali vai ser utilizado, né? Porque, às vezes, Ana, a gente tem uma consciência errada de que mediunidade é status, né? Porque a gente mira aí nos médiums... Chico Xavier, que é um médium de missão, né? Veio com uma missão, né? Veio pronto. E entre outros, né? Mas eu sempre falo dele, que a gente se inspira, né? Mas a gente tem que se inspirar para que seja um espelho que eu quero, alguém que eu quero seguir, como Jesus, né? Eu quero seguir os exemplos dele. Não no sentido de eu quero ser para ter o status, né? Então, assim, às vezes as pessoas acham que são menos importantes porque estão cortando ali a cebola, a batata, ou limpando o banheiro, ou ajudando na manutenção do espaço. Todos são importantes, né? E a espiritualidade também usa essas funções para educar a gente, né? Usam todas as funções. Inclusive, usa aquele que tem uma mediunidade, né, que aparece muito, que chama muita atenção, também usa para ver, né? Porque é a questão do poder, do ego, da vaidade, da arrogância. Então, de qualquer forma, todos somos... Nós estamos trabalhando não ter competição, estamos trabalhando a humildade, em vários sentidos. O trabalhar em grupo é muito rico. Sim. Então, a gente saber respeitar o outro, valorizar o outro, e não evitar essas competições, você tem a mediunidade melhor. Não, tudo é um grande elo para que aconteça uma coisa. Isso aí, Ana, perfeito. Ângela queria falar. Você pediu ajuda, nós entramos e fizemos muita coisa. Não, mas é para isso mesmo. Eu estava ficando triste que ninguém estava falando nada. Eu falei, gente, ninguém vai contribuir, vai me ajudar. Mas está ótimo, gente. Não, você estava falando, foi interessante, que antes de começar a reunião, uma coisa que para a gente sempre estar atento, né? Porque vão tentar nos bloquear de qualquer maneira, né? Então a gente tem que estar muito atento com isso. Então, assim, eu estava deitada, aí de repente eu falei assim, não vou assistir a reunião, vou ficar quietinha aqui na cama, eu não vou assistir. E de repente eu disse, poxa, estou dentro de casa, de quarentena, como que eu não vou assistir a reunião, né? Levantei, me prontifiquei, vim para cá e foi ótimo, está sendo maravilhoso. Então, quer dizer, a gente tem que estar muito atento com isso, porque se a gente permitir, eles bloqueiam a gente direitinho. É o orar e vigiar, né? Aí você vê que na semana passada eles te desligaram no estudo. Aí hoje você já não, entendeu? Fica ligada, né? Mas entraram novamente, né? Então, quer dizer, eu fui, assim, eu não fui permitindo, mas conforme vinha aquela sensação, não, fica aí, está frio, não, aqui está muito melhor, está mais confortável, né? Então, quando eu reagi, disse, não, aqui está confortável, mas lá eu vou estar aprendendo, eu vou estar vendo, eu vou estar compartilhando nessa energia, e a gente compartilha com certeza, sim, né? Então, novamente me chamou a atenção, né? Então, quer dizer, a gente tem que estar atento. Sim, né? Aproveitou que eu estou assim, com uma crise de sinusite. Então, ficar lá, para mim, estaria sendo melhor para eles. Né? Mas eu não vou permitir. Isso aí, você resistiu. Muito bem. Então, por isso que é importante a gente se manter em oração sempre, né? Para que a gente tenha essa proteção e esse contato com os nossos mentores, porque aí quando vem o pensamento negativo, a gente automaticamente já vem também o positivo, e aí você tem força para sair, né? A gente vibra aí numa exatamente. É perceber na hora, não é esse lado que eu quero, não é por aí. Isso. Né? Mais alguém, gente, gostaria de colocar alguma coisa, que já são 10:50. Nossa. Passa rapidinho. Oi, Alê. Rapidinho. Rapidinho, Alessandra. Pode falar. Eu, desde 6 horas, mais ou menos, começou um zumbido nos meus 2 ouvidos incrível. Coisa assim, sabe, de dar aquele eco zumbido.
quase que eu não assisto, mas eu falei, não, já por isso mesmo eu vou assistir. Isso mesmo, é isso aí. Não tem... A gente tem que orar, vigiar e também fazer prevalecer a nossa determinação, né? Por isso que a gente tem que estar sempre tentando se manter aí em positividade, pensamento positivo. Mesmo quando a gente não acredita muito, a gente tá meio borocochô, né? Aí a gente levanta o ombro, finge que tá tudo bem, faz uma oração, fala umas coisas boas e vamos mandar ver, né? É isso aí. Então, gente, mais alguém ou a gente pode encerrar? Não? Então, vamos fazer a prece na final. Queria agradecer muito, né? Cadê? A Sheilinha tá querendo dar tchau, Sheilinha? Quer dar tchau? Quer falar alguma coisa? Não? Tá. Ela mandou aqui que ela precisa... Beijo. Obrigada, tá? Então, vamos encerrar. A gente faz a oração final. E aí, na semana que vem, a gente bate mais um papo. Tá bom? Obrigada aí a todos. Vamos fechar os olhos. Agradecemos a toda a espiritualidade aqui presente. É presente na casa de todos que participaram desse estudo. Todos os mentores do Grupo Renascer, nossos protetores pessoais, os anjos, arcanjos, Elohims, querubins, serafins, aos nossos orixás, aos pretos velhos, aos caboclos, aos boiadeiros, aos caboclos de Oxóssi, Xangô, Ogum, a todo o povo d'água, aos ciganos, aos exus que trabalham sob a luz crística, às crianças, aos médicos do astral, aos cientistas, a todos que nos acolheram e acompanharam nesse momento. Agradecemos por esse estudo, por aprendermos um pouquinho mais, podemos refletir juntos, aprendendo juntos. Pedimos que cada um de nós, né, receba, aí enquanto estiver desdobrado no sono, um pouquinho mais de aprendizado dentro daquilo que cada um precisa para que faça sentido e a gente consiga colocar em prática aquilo que a gente estuda, que a gente tenha força, né, determinação e fé para realizar o nosso propósito aqui nessa terra, a missão da nossa alma, né? Exercer a nossa mediunidade com amor, sabedoria, com humildade, sabendo que a gente está aqui para se colocar a serviço, porque quando a gente ajuda o outro, a gente também é ajudado. E que a gente possa aí estar repleto de amor, né? Amor incondicional, por nós, pela nossa existência e pela existência do outro, né? Que a gente realmente seja capaz, né, de exercer aquele mandamento de amar ao próximo como a nós mesmos, né? Num momento tão conturbado que nós estamos vivendo, que a gente consiga exercer esse amor, né? Esse amor incondicional por todos os seres, né, vivos do planeta Terra, mas também por nós mesmos, pedindo sempre proteção a Deus e à espiritualidade, que continuem conosco, que nos protejam nossas famílias, né, que cuidem de todas aquelas pessoas que estão sem conseguir ir ao Renascer e que precisam de ajuda nesse momento, que a espiritualidade do Renascer possa continuar ajudando essas pessoas, né, que em algum momento elevam os seus pensamentos e fazem uma prece pedindo socorro. Que nós possamos ser luz no mundo, que nós possamos ser escuta atenta para aqueles que precisam, que nós possamos realmente entender, né, que a nossa encarnação ela só tem propósito, né, quando a gente se dá ao outro de forma amorosa, sem esperar algo em troca, né? Quando a gente entender isso, acho que tudo vai fazer sentido. Que Mãe Maria possa nos acolher as nossas dores, as nossas tristezas, as dificuldades que cada um enfrenta nesse momento, sejam elas quais forem, e que ela possa, nesse momento, nos cobrir com seu manto de luz, de amor, nos protegendo e nos ajudando. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, filhos e filhas de Deus, agora e na hora da nossa vitória, sobre os nossos erros, a doença e a morte. Pedimos o desligamento agora desse estudo, que possamos todos ficar em paz. Graças a Deus. Eu fiquei para a oração, não podia deixar.
Beijo, meus amores. Estava com saudade. Beijo. Beijo, gente. Fique com Deus. Até semana que vem, tá? Até segunda, né? O pessoal do Renascer. Beijo. Muito obrigada. Meus amores. Obrigada. Muito bom. Beijo, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite, querido. Saudade. Tchau, boa noite a todos. Boa noite. Parabéns pelo aniversário de casamento. É de namoro. Namoro, de namoro. Tem festa hoje, vocês não vão poder vir? Aí. Tá vendo? Ó. Parabéns, parabéns. Beijo. Bom fim de semana, gente. Obrigada para vocês também. Fiquem com Deus. Um beijo. 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 Até segunda. Tchau. Até segunda. Tchau.